Bom, hoje eu vou ter uma conversa com uma pessoa que faz tempo que eu quero entrevistar e essa pessoa acabou sendo assim motivo de uma pressão das redes sociais sobre mim, sobre ela mesma, por causa de um incidente fortuito que aconteceu na saída de um debate na TV Bandeirantes, no qual eu fui um dos perguntadores. Na saída do debate, cumprimentei todos os candidatos, inclusive este aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Guilherme Boulos. Boulos, obrigado por me receber aqui, Tudo viu? bom, Panúzio? Fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Pois é. Boulos, deixa eu te mostrar aquelas cenas que foram produzidas pela direita, basicamente. Pessoas que diziam que, enfim, que eu era seu puxa-saco, não sei o que mais, e que eu era do PSOL. Você sabe que eu não votei em você, não sabe? Eu sei, você falei me falou. isso para você, né? Você me falou. Eu votei no Ciro, vou te dizer por quê. Porque eu votaria em você numa boa. Você me parecia nessa eleição muito com o Lula de 88, sabe? Logicamente que é um quadro muito melhor provido de informação acadêmica, essa coisa toda, por causa digamos assim, da diferença de destinos ao longo da vida. Mas eu votaria em você sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tem nenhuma desconfiança, nem nada. Então, gostaria de deixar isso bem claro, para que essas barbaridades como isso que a gente vai ver agora não se repitam. Vamos ver. Foram muitas horas. Essa é a Daniela. Não, eu não podia nunca ir embora sem falar com você. Tumultuou. Eu tô até com ciúme dessa relação. Uma fã. Aqueceu o debate. Não, foi o dever. Tudo bem? Sempre, né? Obrigado. Eu sou muito fã. Pô, mas não publica isso que eu tô falando. Acompanhei. A gente tem um filtro nas redes sociais, a nossa turma que faz monitoramento de rede, e às vezes chega às atrocidades que utilizaram, sobretudo contra você, né, para tentar lhe colocar como um jornalista partidário. Né? Uhum. Primeiro, eu fico honrado pelos elogios, pela tua posição. Espero que numa próxima oportunidade possa ter o teu voto. Agora, o que você fez ali, né, foi o que outros jornalistas fizeram, o que você fez com outros candidatos. Aquela na saída a gente via. O debate que teve 2 semanas depois, 3 semanas depois do da Band, foi na Rede TV. Um jornalista insuspeito de esquerdismo, que é o Boris Casoy, certo? Que foi lá do comando de caça aos comunistas, era um cara de direita e convicto, me procurou ao fim do debate para elogiar o desempenho no debate. Isso acontece com relações civilizadas. Agora, o debate que tem sido feito, o nível do debate que tem sido feito nas redes sociais do Brasil não tem nada de civilizado. É com base em mentira, é com base em agressão, é com base em tentativa de desmoralização. E eu queria aproveitar, Panúzio, na primeira oportunidade que estou te vendo depois da tua saída da Band, para te cumprimentar pela coragem que você teve nesse processo, que nem todos tiveram. Porque o ambiente de parte da imprensa brasileira, assim como de parte da caixa de comentários da rede social, é tóxico. E coragem é a gente pagar o preço das próprias escolhas. Eu acho que você se posicionou e quando viu que não dava mais, saiu para conduzir teu caminho. Te desejo muito boa sorte nesse caminho. Eu agradeço e vou precisar muito de boa informação, porque tóxico hoje é o ambiente das redes sociais que, enfim, está virando o principal vetor de informação, e o que a gente está vendo aí é o governo fazendo campanhas intensivas de fake news, tentando de todas as formas bloquear as investigações sobre fake news, e quer dizer, para que não se desvende o papel que esse elemento, essa nova política de comunicação que é baseada na produção de lixo tóxico, né, para que isso surta seus resultados. E agora eu quero saber o seguinte de você, é uma conversa bem descontraída, e eu queria começar te dando a oportunidade de falar sobre algumas coisas que eu acho absolutamente levianas. O pessoal fala, mas ele é filhinho de papai. Ele é filho de classe média. Como é que pode um sujeito que é rico ficar invadindo casa de pobre? Como é que você... Vamos por partes. Vamos. Primeiro a gente entender o que faz o movimento dos trabalhadores sem teto. O MTST não invade a casa de ninguém. Né? O MTST ocupa grandes terrenos, grandes imóveis, como muitos que tem aqui no centro de São Paulo, vazios, abandonados há 10, 20, 30 anos. Às vezes que devem imposto mais do que o valor do próprio imóvel, né? E que esses terrenos estão em situação ilegal, Panúzio. As pessoas, por vezes, fazem uma leitura muito parcial da Constituição. O direito à propriedade. É verdade que a Constituição assegura o direito à propriedade, mas esse direito não é absoluto. A Constituição diz que tem que ter a função social da propriedade. A propriedade que está abandonada, vazia, só servindo para especulação, e fica lá,
essa propriedade está em situação ilegal. Qual é a atuação do MTST? A atuação do MTST é ocupar esses terrenos, juntando milhares de pessoas que não têm casa, né? Não são vagabundos, são pessoas que trabalham, mas mesmo assim não tiveram oportunidade de ter a sua casa, que é um direito, né? E reivindicar do poder público que desapropria esses terrenos. Ninguém invade a casa de ninguém. Agora, sobre a minha atuação no movimento, sabe uma das coisas que mais me deixou perplexo em relação ao tipo de crise ética que a gente está vivendo no Brasil, foi justamente durante a campanha eleitoral, por várias vezes ouvi isso. Olha, nós temos uma situação em que cada vez mais tem gente morando na rua. A população em situação de rua aumenta a cada dia. Né? Cada esquina que você anda está lá. Cada semáforo tem crianças disputando para vender a bala no vidro do carro. E as pessoas, lamentavelmente, perderam a capacidade de se indignar com isso. Isso foi entrando na cena urbana, na paisagem urbana, como algo natural. Como se sempre estivesse ali e sempre vai estar ali. Como se fosse super normal você ter esse desfile dessa miséria toda, né? Nós temos 7.700.000 famílias sem casa no Brasil. Quer dizer, alguém que sai da sua zona de conforto. Eu sou filho de classe média, meus pais são médicos, né? E que me deram, inclusive, uma educação humanista, uma formação humanista, um exemplo de vida humanista que me permitiu trilhar o caminho que eu trilhei. Alguém que não é sem teto, se sensibilizar com a causa do sem teto, isso ser estranho, quer dizer, ninguém precisa não ter casa para defender quem não tem. O Betinho comia bem e foi uma das principais figuras da luta contra a fome no Brasil. Quer dizer, você não precisa passar fome para lutar contra a fome. O nome disso é solidariedade. É ter a capacidade de sentir a dor das outras pessoas, de se colocar no lugar das outras pessoas e de assumir a causa das outras pessoas como sua também. Que isso seja algo estranho, criticável, condenável, é sintoma de uma crise ética profunda da nossa sociedade. Agora, deixa eu te falar, uma outra coisa que eu acho assim, absolutamente injusta é quando argumentam que você não trabalha, que não faz nada. Explica para as pessoas como é que é a sua vida profissional. Vamos lá, desde os 23 anos de idade, dou aula, sou professor com muito orgulho. E num momento duro, porque hoje no Brasil, no governo Bolsonaro, que prefere andar de mão dada com miliciano e maltratar professor, ser professor é um ato de resistência na situação que nós estamos. Com 23 anos de idade, eu comecei a dar aula na Escola Estadual Maria Auxiliadora, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Dei aula em várias outras escolas públicas, fui dar aula depois, passei pela Faculdade de Mauá, passei por vários anos, 6, 7 anos, na Escola de Educação Permanente, dando cursos de extensão. Atualmente dou um curso de extensão universitária na Escola de Sociologia e Política, uma escola tradicional aqui de São Paulo. E fiz cursos em parceria, formamos um instituto, que é o Instituto Democratize, fizemos uma parceria com o Instituto Polis para dar um curso de questão urbana. Eu sou professor, leciono. E para mim, mais do que uma profissão e algo que ajuda a pagar minhas contas, ser professor é um desafio. Ser professor é algo que me instiga, é algo que me estimula, me dá sentido, né? É a luta pela educação, você ajudar a formar uma outra geração que vem. E para além do meu trabalho como professor, escrevo. Publiquei 2 livros, escrevo colunas para a revista Carta Capital, para o portal do IRI, e é isso que garante o meu sustento. Né? O tanto de fake news, Panunzio, você sofreu com isso, com a tentativa de distorcer, com os vídeos que foram aquele nosso encontro lá no pós-debate, mas tantas outras que eu vi que você está sofrendo agora também. Olha, o tanto de fake news que foi espalhada nessa eleição e nesse último período no Brasil, quando tem uma milícia digital, uma milícia de esgoto digital atuando na família do presidente da República, é uma coisa que não está no gibi. Deixa eu te contar uma história. Eu, durante a eleição, um dia desliguei o celular, porque tinha uma reunião de preparação de campanha, de estratégia de campanha, que era importante. Quando eu saí da reunião, tinha 200 mensagens no meu WhatsApp. Minha mãe estava ligando desesperada, porque espalharam uma fake news que eu tinha sido preso. A milícia bolsonarista. Mas isso chegou em tantos lugares, quando eu via de onde vinham as mensagens, é uma coisa impressionante. E aí você vê
figuras que essas sim não trabalham, né, me acusando de não trabalhar, é um bando de vagabundo. Né? Isso é uma coisa impressionante. Isso te molesta? Ou isso te irrita, te entope as veias, faz alguma coisa? É claro que chateia, né? É claro que você não gosta de ser ofendido, ninguém gosta, né? Mesmo que a gente saiba que isso venha de uma articulação miliciana, muitas vezes de robôs e tal, mas ninguém fica satisfeito em sofrer ataques mentirosos, difamação. Aliás, processei várias figuras, algumas delas jornalistas, por difamação. Ganhei processos, como por exemplo do Augusto Nunes, já ganhei em segunda instância dele por inventar mentiras que eu cobrava aluguel em ocupação de sem-teto. Processei o Alexandre Frota e tantos outros por isso. Desculpa, vou aproveitar que você tocou no assunto para perguntar, que história é essa? É óbvio que não tem isso, né? Outros movimentos que surgiram marginalmente podem até fazer, mas o MTST nunca cobrou aluguel. O MTST existe há 20 anos, 22 anos. Nunca cobrou R$1 em qualquer ocupação. Procure. Vá qualquer pessoa para uma ocupação do movimento, pegue todas as reportagens jornalísticas, pegue qualquer e veja se há. O que houve? De onde veio essa fake news? Né? Teve uma tragédia no dia 1º de maio do ano passado, você vai se lembrar, que foi o desabamento do edifício no Largo Paissandu, Wilton Paz, onde moravam dezenas de famílias numa ocupação. Que não era uma ocupação do MTST. Não era. Aqui no centro de São Paulo, Panunzio, tem mais de 40 movimentos. Cada ocupação, às vezes, tem uma bandeira diferente. Né? A maioria desses movimentos, eu não tenho a menor dúvida, são sérios. Muitos deles eu conheço. É gente séria, é gente guerreira, é gente idealista, né, que está fazendo pelo que acredita. Né? São pessoas que precisam e que estão lá. Agora, como em todo lugar, existe aproveitador. Na imprensa existe. Né? No governo existe. No governo, aliás, mais do que em qualquer outro lugar hoje no Brasil. Né? Agora, e tem gente que se apropriou da luta do sem-teto para levar vantagem. Naquele caso aconteceu isso. O que aconteceu ali? Um cara, uma turma que atuou naquela ocupação, cobrava, extorquia famílias, cobrava aluguel, expulsava quem não pagava, né? E as pessoas, inclusive, estão com mandado de prisão hoje. No inquérito, que vale dizer, levou à prisão injusta de outras pessoas porque não separaram o joio do trigo. A Preta Ferreira ficou presa mais de 100 dias por causa disso. A Carmen, uma liderança importantíssima também do movimento Sem Teto do Centro, ficou presa, ficou com mandado de prisão, foragida um tempo por causa disso. Mas tinha gente que devia. Agora, você não pode pegar, porque tem uma pessoa que faz sacanagem e dizer todo o movimento sem teto é oportunista, o Boulos não sei o quê. Isso é um disparate e, obviamente, foi feito intencionalmente com quem queria tentar desmoralizar a minha atuação e a luta do MTST. Quer dizer, isso é um posicionamento estigmatizante, né? Quer dizer, para parar o debate e passar a destruir o contendor. E não a ideia que o contendor defende. É não fazer o debate, é substituir o debate pela caricatura, substituir o debate pela desmoralização, que aliás é o que tem sido feito. O cara que ganhou a presidência da República, Panunzio, não foi para debates, foi para aquele na Band, para o outro na Rede TV. Depois teve o episódio da facada, é verdade, mas se recuperou no dia do último debate, que foi na Rede Globo, ele estava na Record dando entrevista exclusiva. No segundo turno, não foi para nenhum debate. O debate público para essa turma não vale. O que vale é a mentira, o esgoto, a invenção. É assim que eles ganharam uma eleição e é assim que eles estão governando o Brasil. Olha, eu peguei algumas estatísticas, não achei nada do MTST, não apenas porque eu queria conversar dentro da sua área de atuação, mas na área do MST, que é um homólogo, vamos dizer assim, para a questão fundiária, houve uma grande redução do ritmo das ocupações ou invasões, como queira, para evitar polêmica com a semântica dessa palavra. Mas, enfim, parece que durante os anos Bolsonaro, agora nessa era que começou há 11 meses, houve um arrefecimento e não dá para entender isso porque há um recrudescimento das posições divergentes, né, nos extremos. O que está acontecendo? O governo conseguiu neutralizar esses movimentos, Boulos? Panunzio, eles espalharam uma mentira de que não teve ocupação em 2019 no Brasil. Mentira. Né? Podemos ir a várias que aconteceram. O que aconteceu?
nesse período assim, de fato. Ocupação existiu, né? Urbanas várias, uma parte nem organizada por movimento social, uma parte de famílias que não conseguiu mais pagar aluguel, foi despejada e ocupou aqui e acolá. O MTST está com uma ocupação enorme, próximo ao aeroporto de Guarulhos, né? Feita em março, abril desse ano. Né? E tem acontecido ocupações, o MST também fez as suas ocupações. O que tem acontecido? Uma menor visibilidade desse processo, né? E também, óbvio, houve de parte das pessoas que fazem ocupação, não dos movimentos sociais, das pessoas que vão, né? Você tem um governo com um discurso autoritário, beligerante, né? Que muitas vezes leva esse discurso à prática, né? Estimula, né, a violência, o conflito no país. Houve, num primeiro momento, de parte das pessoas que vão para as ocupações, um receio. Agora, isso já se superou, porque quando a pessoa não consegue pagar o aluguel no final do mês, né, quando não há nenhuma resposta para a questão do emprego, né, quando não há nenhuma política habitacional, muito pelo contrário, estão enterrando Minha Casa Minha Vida, ou enterrando as políticas de reforma agrária no campo, a necessidade fala mais alto. Boulos, por falar nisso, quer dizer, tem o orçamento do ano que vem, que é o orçamento magrinho, né? Esse ano foram... Menor investimento público nos últimos 20 anos. Então foram 564 milhões este ano, mas estão contingenciados, né, para o Minha Casa Minha Vida, e parece que é algo em torno de 400 milhões no ano que vem. Eu queria saber o que isso significa. Vocês têm afirmado que tem 200 mil novas famílias sem teto por ano chegando para aumentar essa demanda por casa própria. Como é que é a situação? Vê só, Panúncio. Nós temos hoje 7 milhões e 700 mil famílias que compõem o déficit habitacional brasileiro. São pessoas que ou estão pagando aluguel sem poder pagar, ou moram de favor em casa de alguém, que chama coabitação, é o nome técnico, ou estão em áreas de risco, na beira de um córrego, numa encosta de morro. Não é? Isso é o que compõe o déficit habitacional. Veja, quando a crise econômica vem, nós estamos com um desemprego altíssimo no Brasil, que não se reduz, com trabalho precário, com queda da renda do trabalhador, com uma política econômica suicida aplicada pelo Paulo Guedes. Qual o resultado disso? O orçamento das famílias comprime. Então o cara que estava podendo pagar aluguel não consegue mais pagar. Não é? Então é isso que nós vemos quando se forma um novo sem-teto. Né? São pessoas que estavam conseguindo se virar ainda e com a piora da situação econômica não conseguem mais. Então isso agrava o problema habitacional. Qual que seria uma forma do Estado responder a isso, do poder público? Com política de habitação. Então você ativa o Minha Casa Minha Vida, você tem política de atendimento emergencial. Né? O que o governo Bolsonaro está fazendo? O oposto. Nós estamos no pior nível de investimento do Minha Casa Minha Vida desde que ele foi criado em 2009. Na faixa 1 do programa, que é destinada para os mais pobres, quem ganha até R$ 1.800 de renda familiar, somando a renda de todos da família, não foi construída uma única casa este ano. Então, óbvio que isso é um barril de pólvora. Isso vai estourar. Quem anda nas ruas das grandes cidades, quem está nos assistindo agora, Panunzio, está vendo que a população em situação de rua está crescendo de maneira assustadora. Em São Paulo, os dados mostraram um aumento de 66% nos últimos 2 anos. Eu rodei o Brasil. Esse ano fui para 24 estados, rodando o Brasil, em periferias, em movimentos sociais, com a juventude, em universidades, em institutos federais, dialogando sobre a situação brasileira e ajudando a construir uma oposição a esse desgoverno do Bolsonaro. Não tem uma cidade que eu passei, entre as capitais, cidades grandes, cidades médias, que as pessoas não relatassem um agravamento da crise urbana e habitacional. Então, isso vai explodir. Principalmente quando a gente tem no Brasil, vamos dizer aqui o português claro, um governo em decomposição. Né? Nós temos um desgoverno. Olha a situação do óleo no Nordeste. Eu estava lendo hoje a entrevista de uma das maiores especialistas em desastre ambiental no Brasil. E ela dizia, estava absolutamente perplexa, que nenhum dos protocolos básicos foi implementado. Não existe governo no Brasil. Chega-se até a suspeitar que possa haver algo intencional. Enquanto a população nordestina está tirando óleo na unha, né? Cadê as imagens de satélite? Cadê os protocolos de contenção a desastre ambiental? Nada. Não tem governo, tem um imbecil, um mentecapto de um ministro do meio ambiente
que fica sobrevoando com helicóptero as áreas, né, e não apresenta nenhuma solução. Quer dizer, a situação que nós vemos... Quantas vezes o Bolsonaro falou de emprego esse ano? O cara falou de Golden Shower, deu embaixada para o filho, gasta 20 mil por dia em cartão corporativo, em dados sigilosos. Onde é que ele falou de emprego, de salário mínimo, de elevação da renda? Quando falou de educação foi só para cortar. Ou seja, nós temos uma completa ausência de políticas, de governo, de Estado, que possam garantir o que o povo brasileiro precisa, um abandono dos mais pobres. Isso vai, cedo ou tarde, explodir como crise social. Olha o que está acontecendo. Olha o Equador, olha o Chile. Isso. Era a pergunta que eu ia fazer agora. Nós estamos vendo a América do Sul viver momentos de extrema conturbação, né? E não são países assim, tem na Venezuela, tem no Chile, tem no Equador, tem no Peru. Quer dizer, parece que há um inconformismo muito grande com relação a certas práticas políticas, assim, uma grande revolta com quem está no poder, numa situação de muito déficit em todos os sentidos nas áreas sociais. Você acha que isso chega aqui no Brasil? Panunzio, olha, continuando essa política é uma questão de tempo. Aliás, o modelo da política do Paulo Guedes, de projeto de Paulo Guedes, é o Chile do Pinochet. Essa turma, aliás, eles estão ficando sem ídolos, né? Porque há 2 anos atrás, o Macri era o exemplo de tudo que tinha que ser feito, de tudo de bom. Olha o que virou, tá na lama. Aí depois o Paulo Guedes coloca o Chile é o modelo, a estabilidade, o oásis na América Latina. Olha o que virou. Era uma questão de tempo para explodir, né? No Brasil, parece que o Bolsonaro ele quer ser o JK ao contrário. O Juscelino dizia que ia fazer o Brasil avançar 50 anos em 5. O Bolsonaro faz o Brasil retroceder 50 anos em 4. Né? Porque veja, em termos de direitos sociais, foi aprovada agora uma reforma da Previdência que, sob o pretexto de combate a privilégios, atacou direitos e vai piorar consideravelmente o acesso à seguridade social dos trabalhadores mais pobres. As pessoas vão se aposentar mais tarde e ganhando menos. Vai afetar a pensão por morte, vai afetar a aposentadoria por invalidez. É impressionante o grau de cinismo, Panunzio. Todo mundo pode ter a visão que for sobre a reforma da Previdência, é um debate a se fazer, de fato a população envelhece, né? E isso gera um debate sobre sustentação do sistema previdenciário. Esse debate econômico tem que ser feito de maneira séria. Agora, não se pode mentir para a população. Dizer que está combatendo o privilégio, e aí você vai lá e mantém a aposentadoria das Forças Armadas intacta, com média de R$ 13.700 de pensão, e você corta 82% de toda a dita economia no regime geral, que tem média salarial de R$ 1.400 de benefício, é esculhambação. Aí você pega ataque a direito, ataque ao meio ambiente, Amazônia, liberação de 350 agrotóxico, garimpo em terra indígena, ataque à soberania nacional. Ontem foi votado a entrega da base de Alcântara. Nós temos um presidente que é um lacaio do Donald Trump, com direito a I love you e tudo. Amor não correspondido, porque tomou um pé na bunda, no caso da OCDE, quando os Estados Unidos tinha que dar algum gesto real nessa relação. O Brasil sendo humilhado em termos internacionais, os direitos da Constituição de 88 sendo destroçados, o ambiente democrático, né, ameaçado por um autoritarismo brutal. Essa turma vai levar o Brasil, isso aqui vai virar um Chile. Se esse projeto continua, isso aqui vira um Chile. Olha, quero explicar para as pessoas que essa entrevista foi gravada no momento em que o Supremo Tribunal Federal estava decidindo sobre se a prisão deve acontecer logo depois da segunda instância, ou se tem que haver o trânsito em julgado. Então nós não sabemos nesse momento o que vai acontecer com o Lula, mas o Lula, o Boulos, está muito perto de ir para a rua, de qualquer forma, porque ele já tem direito ao regime semiaberto, mesmo que ele não queira, ele vai acabar indo para a rua. Quero saber o que você acha que isso implica nessa agitação social que se espera que aconteça no Brasil. Panunzio, o Lula é uma grande liderança política brasileira, a maior liderança popular do país. Do meu ponto de vista, você conhece bem, está preso injustamente.
Aliás, eu acho que depois das mensagens do Intercept, isso ficou cada vez mais claro e evidente para toda a população brasileira. Né? Foi preso numa armação do Sérgio Moro, junto com o Dallagnol, para tirá-lo do processo eleitoral. Isso está bem claro. Acho que o Lula tem direito a um julgamento justo. Eu acho que o Supremo, ao invés de estar tratando do caso dele com atalho da segunda instância, deveria estar julgando, que está sentado lá na segunda turma há 4 meses, a suspeição do Sérgio Moro. Porque o Código de Processo Penal é muito claro. Artigo 254. Está lá. Um juiz que toma parte, toma lado, perde a imparcialidade, é suspeito. Num caso de suspeição, a sentença é nula. O julgamento tem que ser anulado. E é isso que o Lula está cobrando justa e corretamente. Eu acho que se o Supremo fazer valer a Constituição, que está nesse julgamento que está acontecendo nesse exato instante da nossa entrevista, que é o da prisão em segunda instância, a Constituição também é muito clara, não pode haver prisão, condenação, enfim, efeito da condenação antes do trânsito em julgado. Trânsito em julgado é condenação sem recurso, é pelo Supremo. O Lula vai ser libertado, né? E deve ser libertado. Isso não é apenas para o Lula. O tema da segunda instância é garantir amplo direito de defesa para todo cidadão brasileiro que possa recorrer e se defender em liberdade enquanto tenha a sua defesa sendo executada no processo judicial. Agora, do ponto de vista social, Panunzio, acho que a vitória do Lula, a saída do Lula é uma vitória democrática, é uma mostra de que as instituições vão estar começando a sair da letargia e reagir a um caldo autoritário que nós vimos no último período no país. Né? E isso, evidentemente, estimula mais processos de mobilização, de luta democrática no país. Agora, não está na hora de você não é do PT, você é do PSOL, é outra coisa, você disputou, enfim, vocês são muito próximos, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até porque vocês nunca quiseram se associar aos erros do passado que o PT cometeu, que acabaram justificando, inclusive a criação do PSOL, né? Uhum. Eu quero saber o seguinte, não está na hora de afastar um pouco da figura do Lula e centrar fogo na criação de uma nova liderança chamada Guilherme Boulos? Panunzio, veja, eu decidi ser candidato a presidente da República, mesmo com o Lula me convidando para ir para o PT desde 2016, eu decidi ser candidato a presidente da República pelo PSOL porque tem um projeto que eu acredito. Porque eu quero construir uma alternativa de renovação da esquerda brasileira. Certo? Então isso já está aí. Agora, eu não estou entre aqueles que acreditam que a renovação se faz com a destruição de quem está antes. Né? Eu não acho que nós vamos construir uma alternativa nova na esquerda brasileira destruindo o PT e o Lula, fazendo críticas até, como acontecem por vezes, covardes. Né? Então, eu não acredito, francamente, que esse seja o caminho. Eu faço um balanço que precisa ser justo dos governos do PT. Os governos do PT tiveram avanços importantes em políticas sociais, em valorização do salário mínimo, em políticas públicas, e tiveram erros em não ter feito uma reforma política, em não ter feito uma reforma tributária, e não ter enfrentado como deveria a roubalheira dos bancos e do sistema financeiro nesse país. E não ter democratizado mais os próprios meios de comunicação e o sistema político brasileiro. E não ter apostado num processo de mobilização por fora até do próprio parlamento e acabar se rendendo às alianças com os setores que sempre mandaram, as oligarquias que sempre mandaram no Estado brasileiro. Eu tenho essas críticas e as coloquei publicamente na campanha, as coloquei para o Lula, as coloco em todos os espaços. Agora, eu acredito que esse processo de renovação da esquerda brasileira não é iconoclasta, né? Ainda mais no momento em que nós temos um governo de destruição nacional, de extrema direita, que ataca brutalmente a democracia e que isso exige do campo de esquerda e até de centro-esquerda a maturidade para construir processos de unidade. Né? Então, você não vai me ver, como vê outras lideranças desse campo de centro-esquerda, dizendo que o Lula ou o PT são a origem de todos os problemas, são o grande mal, ou fazendo esse ataque, porque eu não acho que é por aí. Eu concordo com você,
Mas eu reconheço tudo isso que você falou, que o PT realmente inverteu o eixo das políticas sociais e tudo mais, mas houve uma roubalheira deslavada. Houve isso que você falou, a ressurreição de algumas oligarquias que o próprio PT havia superado. Zé Sarney, Renan Calheiros, o Romero Jucá, essa gente parecia sepultada quando o PT alçou o poder, né? E de repente renasceram e trouxeram seus métodos, e esses métodos viraram os métodos de novo da República. É verdade, Panunzio, assim, eu acho que talvez o maior, se a gente puder botar como hierarquia, dos erros do governo do PT foi não ter feito uma reforma política no Brasil. O maior, né? E ao não fazer a reforma política, você joga o jogo com as regras que ele está. E aí essas regras é a aliança com o PMDB, é a aliança com o Jucá, né? É a aliança com o Sarney, é a aliança com o Renan. E esse jogo do sistema político brasileiro é um jogo corrupto. É um jogo que, historicamente, não foi um governo que fez isso, historicamente, trocou financiamento de campanha eleitoral por favorecimentos na política, por contratações em licitações, em estatais, em formação de leis, né? Então, o combate à corrupção, que aconteceu sim no governo do PT, como aconteceu no governo Fernando Henrique, isso não é álibi, isso não é para dizer, mas é igual, política de Estado, né? Como aconteceu no governo Temer e como segue acontecendo no governo Bolsonaro, né? Para destruir essa corrupção, não é com operação espetacular e midiática, não é com criação de heróis salvadores da pátria, de toga, né? A Operação Mãos Limpas na Itália deveria nos dar essa lição. A Operação Mãos Limpas fez um combate à corrupção focado em punir figuras, partidos, destroçou o sistema político italiano. O que veio depois? Berlusconi. A Operação Lava Jato... Bolsonaro agora. Pois é, a Operação Lava Jato criou o Bolsonaro. Não é? Então, o caminho do combate à corrupção é uma reforma política profunda no Brasil, né? Que acabe com o financiamento privado de campanha, limite o valor do financiamento público de campanha, esse fundão que tem hoje é faraônico para as condições brasileiras, inaceitável, que coloque regras para o processo de porta giratória, de lobby institucionalizado que se tem no Brasil. Então hoje você tem um cara da Unimed como ministro da Saúde. Você tem um banqueiro como ministro da Economia. Isso não é de hoje, isso teve também no governo Lula, isso teve no governo Dilma, isso teve no governo Temer, né? Então, nós temos que mudar o sistema político brasileiro para separar o público do privado e enfrentar a corrupção na estrutura, na raiz. Esse é o caminho. Boulos, você segue com a sua carreira política? Ou seja, eu quero saber se você pretende ser candidato em 2022? Panunzio, eu não sei se vou ser candidato em 2022. Eu sigo com a minha atuação política. Eu não enxergo política como carreira. Eu fui candidato agora, ano passado. Eu atuo no movimento social há 18 anos, fazendo luta política. Né? Por direito à moradia, por direito à cidade, por questão urbana. Eu não reduzo política à atuação eleitoral e muito menos a um plano de carreira. Né? Se fosse assim, eu teria me candidatado a deputado federal. Estava no Congresso lá hoje. Né? Eu fui candidato a presidente da República sabendo que era uma eleição que, assim, as chances de vitória para uma candidatura como a minha era muito pequena, porque eu acredito num projeto de país. E eu queria disputar esse projeto de país e a candidatura a presidente permitiu isso. Agora, aquele baixo percentual de votos te deixou preocupado não, com o feedback que a opinião pública deu? Ninguém gosta de ser mal votado. Agora, se você olhar o que aconteceu na eleição do ano passado, o PSDB caiu de 50 milhões de votos para 5. A Marina caiu de 20 milhões para 1. A Marina desapareceu praticamente. Todo mundo. Você teve um fenômeno brutal de polarização entre bolsonarismo e petismo que gerou um voto útil no primeiro turno que destroçou todas as outras candidaturas eleitoralmente. Agora, nem toda vitória eleitoral é uma vitória política e nem toda derrota eleitoral é uma derrota política. A nossa candidatura foi uma candidatura feita de maneira honesta, de cabeça erguida,
uma candidatura que me permitiu, junto com a Sônia Guajajara, minha companheira de chapa, rodar pelo Brasil, apresentar as nossas propostas e permitiu a nós construir um campo de ideias e de projeto para o Brasil que só se fortaleceu. Então eu acho que houve, apesar da baixa votação, uma vitória política na nossa candidatura. Me conta uma coisa, como é que está a sua vida agora, recentemente, assim, agora nesse interregno aí das campanhas, essa coisa toda, continua militando? Sigo dando aula, não é? Sigo escrevendo e sigo militando ativamente no movimento social, na Frente Povo Sem Medo, atuando também junto ao PSOL, dialogando com outras lideranças políticas. Criamos uma mesa no começo do ano, eu, Haddad, Flávio Dino, Sônia Guajajara, Requião, Ricardo Coutinho, para debater permanentemente a situação do Brasil, pensar iniciativas conjuntas. Agora eu estou muito focado, Panunzio, como te disse, rodei o Brasil esse ano, viajei pra caramba para conversar com as pessoas, conheci muita gente, conheci muita história, né? Nada substitui você ouvir as pessoas. Você ter a humildade de pisar no barro e ouvir as pessoas. Isso, meu amigo, se quem está lá tivesse a coragem de fazer isso, né, talvez não estivesse fazendo tanta merda como está. Agora, eu estou muito focado em ajudar a construir uma oposição mais forte ao governo Bolsonaro, Panunzio, porque eu vou dizer para você, eu acho que esse ano a oposição deixou a desejar. Né? Eu acho que não dá para a gente Mas também ficar entre nós, não precisou de oposição, né? O governo faz a sua própria oposição, né? Agora, você tem que ter uma oposição que apresente um projeto para o país e que resista aos ataques brutais que estão sendo apresentados. Às vezes eu tenho a sensação de que nós temos um governo de selvageria, estilo Pinochet, e nós temos uma oposição que acha que está na Suécia. Sabe, não dá para ter um governo selvagem e uma oposição dócil, bem comportada. Né? Então eu busquei atuar nesse ano para ajudar a fortalecer esse caldo. Eu acho que cresceu muito a rejeição ao governo, muita gente está acordando, muita gente está abrindo o ouvido. Nem todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista, nem todo mundo que votou no Bolsonaro compartilha dos absurdos que ele diz, defende a ditadura, defende tortura. Deixa eu falar, é assim. a minha mãe, que é afilhada de casamento do Luiz Carlos Prestes, filha de um velho comunista lá de Minas Gerais, votou no Bolsonaro. Votou no Bolsonaro. Vou te contar uma história. Eu estava há 3 dias da eleição, chegando na minha casa, aqui no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Estava no banco do passageiro do carro, para um carro ao lado no semáforo, tarde da noite, me reconhece pelo vidro, baixa o vidro, pede para conversar. Eu baixei meu vidro, ele falou, você é o Boulos? Eu falei, eu sou, porra, eu gostei muito do que você falou no debate, você botou o dedo na ferida, gostei de te assistir. Se eu não fosse votar no Bolsonaro, eu ia votar em você. Que louco isso. Mas esse é o Brasil. Muita gente votou nesse cara com a expectativa de que ele ia mudar o que está aí, de que ele era um cara de fora do sistema, que ia acabar com a corrupção. E quem votou nessa expectativa, Panunzio, viu o Laranjal, viu o Queiroz, viu as milícias, viu a compra de voto na reforma da Previdência com emenda parlamentar, está vendo essa esculhambação completa desse cara. Essa pessoa começa a mudar de ideia. A esquerda, eu acho que cria um caldo para a esquerda ser mais ouvida e para a gente ter um movimento de rua. Eu estou muito focado em construir, já a partir agora do final do ano, mas sobretudo em 2020, uma atuação de uma oposição mais forte nas ruas, contra a agenda do Bolsonaro, enfrentando o governo Bolsonaro, inclusive questionando a sua legitimidade, porque eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral deve explicações para a sociedade brasileira. Como é que ele está engavetando... Com relação ao Laranjal, ao inquérito do Laranjal. Ao inquérito da fake news. Da fake news. Como é que ele está engavetando uma denúncia que foi feita lá no processo eleitoral, a partir da matéria da Patrícia Campos Melo, altamente fundamentada, com cópia de nota de disparos em massa de WhatsApp, feito por empresas privadas, 8 milhões, 10 milhões cada um. Aquele velho da Havan, aquela figura patética, ridícula, né? É só no Brasil do Bolsonaro que velho da Havan é alguém. Né? Mas enfim, que pagou vários desses disparos, né? E isso é 3 crimes, são 3 crimes eleitorais. Isso é Caixa 2, isso é financiamento empresarial de campanha que não pode,
E isso é desrespeitar a regra eleitoral para uso de WhatsApp, com envio de mensagem em massa. Isso dá cassação de chapa. Por que o TSE não está fazendo essa investigação? A CPI da fake news no Congresso precisa chamar o seu Alexandre Frota, que está arrependido, muito bom, antes tarde do que mais tarde. Agora quero ver se vai ter coragem de falar lá na CPI as cagadas que ele ajudou a fazer, o esquema criminoso do qual ele participou junto com o Bolsonaro. A dona Joyce Hasselmann, que está dizendo que sabe o que fizeram no verão passado, onde ela estava junto, também estava fazendo junto. Mas tudo bem, diga. Né? Se ela quer se redimir, se o Frota quer se redimir com o povo brasileiro, vai lá na CPI da fake news e apresenta a prova. Mostra como foi feito o esquema, a milícia de fake news, né? O linchamento virtual. E aí, isso tem que ser levado às últimas consequências e o TSE tem que abrir uma investigação. Deixa eu fazer um ping-pong com você, assim, bem rapidinho. Nós já estamos com um tempo já bastante andado aqui nessa entrevista. Eu quero saber a sua opinião. Carluxo. O Carluxo eu acho que seria um coitado se não influenciasse o presidente da República. Né? Como é o filho predileto que influencia o presidente, é um sociopata que precisa ser contido. O irmão dele, Eduardo, que agora tem esse apelido lindo, Embaixapeiro. Dudu Hambúrguer, Embaixapeiro. Eu acho que a diplomacia brasileira perde muito com a desistência dele de ir para o... A diplomacia brasileira perde com a desistência? Por quê? Está de sacanagem. Claro. É óbvio. O ministro da Educação, o que você acha do ministro da Educação? Um alucinado, mentiroso, mente a cada dia e um cidadão patético. Eu vi aquela cena do óculos lá. Eu sou professor, eu dei aula para colegial, dei aula para ensino fundamental. Assim, nem na turma do fundão da quinta C você viu uma cena tão patética como a do Weintraub. Ele usa bem as redes sociais, parece um adolescente mesmo. Né? Completo. Só não gosta de ser contrariado. Não, mas... Quando alguém encontra com ele aí nas quebradas do Amazonas, ele fica bravinho. Mas é um tipo patético, né, Panunzio? Acho que o Weintraub é um tipo... E perigoso, viu? Porque o que ele está fazendo com a educação brasileira, a perseguição a professores, essa história do Futurice, os cortes, é preocupante. A nossa querida Damares. A Damares, olha, além de ser uma evangélica fervorosa, né, e enfim, tem a liberdade religiosa dela, agora ela não sabe, ela está no pré-iluminismo. Né? A Damares, ela acredita ainda no direito divino dos reis, direito divino dos presidentes, ela não tem a menor noção do que significa a coisa pública, a impessoalidade que a coisa pública exige. E que exige que ela saiba separar as suas crenças religiosas da função pública que, lamentavelmente, ela exerce hoje. Se a Damares está no pré-iluminismo, então o nosso chanceler está onde? No pré-cambriano? Não, o chanceler é pré-copernicano. Tem que dizer para ele primeiro que a Terra é plana, né, que o sistema é heliocêntrico. Né? Então, quer dizer, o cara achar que a Terra é plana, dizer que aquecimento global é invenção de marxista, esse cidadão é da Idade Média para baixo. Bom, olha, estou muito contente aqui com a nossa entrevista. Eu vou te deixar falar agora para você se despedir das pessoas que estiveram vendo a gente até aqui. E, enfim, desejar sorte para você, seu projeto de oposição. Vamos estar aí observando, tá, Boris? Obrigado, Panunzio. Olha, então fica à vontade para falar o que você quiser. Mas primeiro te agradeço muito aí pelo espaço, pela entrevista. Te desejar muito boa sorte nesse caminho agora, solo, com mais independência, podendo tocar os projetos que você quer. Acho que a tua voz no jornalismo crítico é imprescindível no momento de tanto debate rebaixado que está tendo hoje no Brasil. E eu acho que tem jeito. Eu acho que o Brasil tem condições de trilhar um caminho muito melhor do que esse. O Brasil é melhor do que o Bolsonaro. O Brasil não merece um desgoverno tão sórdido como está vivendo hoje. Acho que as pessoas começam a acordar. Estou esperançoso. Acho que no ano que vem nós vamos ter batalhas importantíssimas, tanto batalha de rua, de causa social, e o que está acontecendo na América Latina, essa mudança de ventos na América Latina, sinaliza o que pode acontecer no Brasil, como também nas urnas. Eu acho que a eleição de 2020, ela vai ser de algum modo uma eleição plebiscitária que vai ajudar a derrotar o projeto bolsonarista. Nós temos que fortalecer muito, do meu ponto de vista,
projetos de unidade da oposição, de esquerda, que enfrentam o Bolsonaro. O MTST vai, inclusive, lançar uma novidade aqui em São Paulo, lançar um mandato coletivo de mulheres sem teto para ocupar a Câmara Municipal, para concorrer à Câmara Municipal. E nós estamos trabalhando para... Sem laranjas. Sem laranjas. Sem laranjas. Laranja é só ali na turminha do Laranjal. Nós estamos trabalhando para ter unidade, frentes e uma atuação forte da esquerda que derrote o bolsonarismo nas urnas, ao mesmo tempo que nós vamos estar derrotando esse projeto nas ruas. Desculpa, eu vou fazer mais uma última pergunta aqui. Vamos lá. É o seguinte, eu vi que houve vários acampamentos que ganharam o nome da Marielle. A Marielle parece que virou uma causa do PSOL, porque ela foi rejeitada de maneira cabal pelo governo do Rio de Janeiro, pelo partido, enfim, por todo mundo que deveria estar tratando de uma investigação séria e está deixando o assunto morrer nas gavetas aí nos escaninhos sem uma solução para o mandante. Eu quero saber de você o seguinte, o que você acha que está por trás de tanto jogo de silêncio assim, com relação à questão da Marielle? Panunzio, o assassinato da Marielle foi um crime político. É por isso que teve todo esse impacto. Além do crime político, um crime de uma mulher negra que estava ocupando a política num lugar quase proibido para quem vem de onde ela vem, para quem era quem ela era. Mas hoje está cada vez mais claro, com todas as investigações, que o assassinato da Marielle está relacionado à milícia. As milícias do Rio de Janeiro, aos mesmos milicianos da turma do Queiroz, que o Flávio homenageou na Assembleia Legislativa do Rio, que o Bolsonaro homenageou na Câmara dos Deputados, que o Flávio e o Carluxo empregaram nos seus gabinetes, né? Então, olha, nós não vamos... Acho que o MP tem que investigar, a PF tem que investigar, aliás, tem que ter os meios para investigar, porque o Bolsonaro afastou o diretor da Polícia Federal, o Ricardo Saad, da sucursal do Rio de Janeiro, justamente quando chegava nas investigações das milícias. Agora, não tem como a gente não juntar os pontos. Veja, e acho que muitos brasileiros que olham esses fatos começamos a suspeitar de que pode haver uma relação direta entre o mandante do assassinato de Marielle e a família que hoje ocupa o poder no Brasil. E é por isso que essa investigação está sendo feita de maneira tão tortuosa, né? É por isso que essa investigação tem sempre alguma coisa que atravessa, alguém que cai, tira um delegado, tira um supervisor. Manda né? um delegado para a Itália? Um delegado que prendeu então veja, nós precisamos saber quem mandou matar Marielle Franco. Não basta saber quem matou a Marielle. Nós precisamos saber quem mandou matar a Marielle. Né? Porque isso pode, inclusive, mostrar um esquema subterrâneo, né, oculto, de relação criminosa entre políticos e milicianos, entre políticos governantes e milicianos hoje no Brasil. Tchau, tchau. Obrigado, Boulos. Obrigado para vocês. Tchau, tchau.